Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a Ká. E nós somos os Devoradores de Mídia. O filme de hoje é uma indicação de uma pessoa muito querida. Sim, né? Quem é? Assim, Ale, eu vou falar uma coisa pra você. Não é o meu estilo de filme, mas a gente agradece porque é tudo conhecimento. Eu adorei a Isso história. ainda é baseado em fatos reais, então assim, é conhecimento de sobra, de história, de política, Sim. de tudo. Então a gente agradece, dá um tempo e manda mais pra frente outro, mas não no mesmo estilo, por favor. Mas a gente agradece sim, o filme é muito A história intenso, é muito... muito bem amarrado, tudo. Isso. Eu gosto. O ator, né? O principal é... É uma dobradinha, né? Porque o ator principal, aí tem o irmão Sim. e tem o policial. O policial do o famoso. policial também é famoso e o coisa da Libéria também. Também, o presidente O lá. presidente da Libéria. Então, assim, a gente agradece bastante, pode mandar outras, vai com calma. Mas valeu. Experiência incrível. Exatamente. Eu gostei da história. Quando eu vi, eu achei bem interessante tudo, porque fala de política, de guerra, de condições reais das De pessoas. romance, fala de tudo. Amarra tudo. É. E é bem interessante mesmo. A gente tá falando de... Senhor das Armas. E Ale! Só você, Ale, pra fazer o meu negócio dele. Bom, Mas tá bom. a história começa com ele narrando Sim. os acontecimentos e colocando uma quantidade... Cronologia. Uma quantidade de armas que as pessoas têm que ter pra Isso, poder isso. ficar em termos de igualdade, Isso. né? E aí ele também começa, é muito chocante já essa primeira parte do filme, porque é muita, como chama? Carga? Cápsula, né? Essas Cápsula cápsulas. de metralhadora Metralhadoras e fuzis, tudo. no chão, e assim, é um tiroteio, e aí tem umas cenas que são Bem marcantes, assim, bem fortes. fortes. São fortes. Então assim, a gente não aconselha a família assistir com filho nem nada disso. É mais pra adulto mesmo. Mais pra o adulto. conteúdo. Até porque a história é muito complexa, né? Então Fala assim... muito de política, então a criança Não, às mas vezes não vai entender. é por conta da violência, eu digo. Também. Porque assim, não tem muito palavrão, essas coisas Não. assim. Não. Tem uma ou outra cena de sexo, mas não é nada... Explícito. Então assim, eu acho que o conteúdo não é bom pela violência. Mas... E eu acho também que... Eu acho que as crianças não iriam entender mesmo a história. Exato. Porque é muito político, é muito histórico. Fala de momentos de guerra que nós vivemos, mesmo o mundo viveu. Então, assim, é um filme bem complexo, assim, bem pesado. Aí ele começa passando toda a cronologia desde criança, né? Sim, ele vai sim. contando a história e no meio do que ele tá contando vai acontecendo tudo aquilo. Então, ele começa falando... Que ele é ucraniano, né? O Yuri Orlov é o nome dele. Mas quando eles chegam em Nova York, ele é família, eles assumem uma identidade judia, né? Eles viram judeus, assim, pra Isso. poder conseguir uma melhor qualificação no mercado, ser mais bem aceito, enfim, várias Pra coisas ter assim. algo comercial também, né? Exatamente. Pra eles poderem... E aí eles abrem um Abre um restaurante, restaurante que não é grandes coisas, né? mas eles conseguem se virar e Sustento. criar os dois filhos, que eles são... tem o Yuri e tem o... Como é o nome dele? É o Jared Leto. Então, são os dois irmãos e eles conseguem, com esse restaurante... Sobreviver. Exato. Paga as contas, é ele, o pai, a mãe e o irmão. São os Só quatro. que o Yuri, a gente vê... No começo ele não é tanto, mas quando ele vira adulto, né? Quando ele se torna adulto, ele vira uma pessoa ambiciosa. Ele não acha que aquele restaurante é o que ele quer pra vida dele e... Ele acaba assim, no momento do filme, ele vê um tiroteio acontecendo dentro de um restaurante. Ele tá presente até, né? Ele falou que nunca viu nada de perto até esse momento. Exato. E aí ele entra nesse restaurante e na porta entram dois caras com fuzis e sai atirando em todo mundo. Só que um cara se esconde atrás da mesa, levanta e atira nesses dois homens. Isso. Cai na frente dele. E é bala pra todo lado. Aí o cara olha pra ele e guarda a arma. Aí Porque ele ele fala, sabe que o cara não era... Que ele não era... Não fazia parte do... ou seja, não é matar por matar, eles matavam com objetivo, né? E aí, nesse momento, ele... Né, epifania, insight. Exato. Putz, eu acho que vender armas é uma coisa que dá dinheiro, né? Eu acho que o pensamento... Super do bem. Eu imagino que o pensamento dele deve ter sido esse, né? Porque não fala exatamente o pensamento Não, mas dele. a cara dele a cara... é... Gente, e quem vê o Nicolas Cage e lembra do Cidade dos Anjos e vê aquele olho, aquele olhar, você não acredita que é uma pessoa ruim, porque ele tem uma cara boa, né? Ele tem uma cara de bom moço. Eu acho.
Porque ele tem cara de bom moço. Ele não... Eu vou fazer assim. Eu gosto muito dele, não vou falar o que acho que ele tem cara, porque não é legal pro canal. Tá? Vamos passar essa parte. Eu sei que assim, eu dou credibilidade pra ele pela carinha, entendeu? Não, todos os filmes que ele faz eu assisto. Uhum. Aí depois eu me arrependo ou não. Até agora eu só me arrependi de um. Mas todos os outros eu acho ele um Baita artista ator, né? Baita ator, né? Incrível. Aquele A Outra Face que ele faz com o Stallone pra mim. Nossa, Stallone, não, né? é o que fez Embalo de Sábado à Noite. Ah, é o John Travolta. John Travolta, é isso. Gente, esse pra mim é um dos melhores. É incrível mesmo. Cidade dos Anjos também, eu amo. Amo. Então esse é um Nossa, acho uma história bem bonita. amor, assim, meu coração. Você não tem coração. Amor, então. Você não tem coração. E aí ele começa a fazer as negociatas, né? Ele vende a primeira, ele fica todo feliz, eufórico. só que ele nota que ele pode conseguir muito mais financeiramente, porque ele vende em pequena escala nesse momento. Isso. Ele tá começando, né? Ele Exato. tá tentando entrar no mercado, que não é um mercado fácil. Nem um pouco. E ainda mais porque trata-se de guerra, né? Então qualquer arma que se venda num período de guerra, você tem que escolher um lado. Inclusive, ele vai procurar já um cara do mercado que já trabalha com isso pra poder dar apoio pra ele, e o cara fala que não é um mundo que ele quer entrar. Que ele não tem qualificação pra entrar nesse mundo. É. E ele... Bom, enfim... Bom, aí, para isso. seria um spoilerzão. Pra ele não fazer tudo sozinho, né? Pra ele... Porque assim, querendo ou não, todo esse comércio que ele quer fazer é perigoso. Lógico. Né? E aí você nunca sabe pra onde você tá indo, quem é que você vai ver e se você vai sair vivo daquilo. É muito Então dinheiro. ele leva o irmão, ele convida o irmão pra ser sócio dele. Sim, parceiro. E aí, e aí ele leva o irmão e o irmão vai várias vezes com ele, começam a ganhar dinheiro e tudo, só que em uma dessas negociações, o comprador oferece cocaína no lugar de dinheiro como pagamento. E o irmão experimenta, ele também consome, mas ele não tem o vício dele é da venda, é do dinheiro e tal. Não é vício de droga, mas o irmão... Se corrompe, né? Aí não tem o que fazer. Ele entra num caminho sem volta, ele desaparece por dias, ele vai encontrar o irmão num lugar assim, completamente estranho. Exato. Caçando esse irmão, ele fica 8 dias procurando o irmão, né? E aí... O irmão tá muitos mil quilômetros longe dele já. Ele fugiu sim. com 150 gramas de não sei de quanto é, um cocaína. pacotão lá que ele leva, que ele sei perde um pacote, né? Eu sei que a cena é engraçada, porque ele entra na sala pra achar o irmão e ele desenha um mapa de cocaína, assim, Da Ucrânia. Eu lembro como é, e tá todo o caminho. feito de cocaína, assim. Então e ele louco, né? Absurdo. Completamente louco. E eles internam ele. Não a primeira, mas umas 3 vezes a gente vê a internação. Ele conta pros pais, né, o que tá acontecendo com o irmão. E o pai e a mãe aceitam essa condição de internar o irmão e tal. Leva ele pra esse internato. Não, e é um dos clínica. internatos melhores, Sim. que só vai gente de alta sociedade. Então o irmão, ele é preocupado com o irmão, até agora. Então ele paga, ele custeia tudo, o irmão Sim. tem os melhores tratamentos. Mas assim... Gente, é um dinheiro de submundo. Então, assim, tudo é muito mais... apesar é muito de ser fácil de ganhar. Mas o valor é muito alto, mas o risco também é muito alto, né? Então, Exato. Vamos pensar sobre isso aí. Né? Não vale a pena. A conclusão do que eu tô falando é não vale a pena. Nada compra tua paz. Não. Nada. Não tem valor no mundo que compra tua paz. Bom, e aí ele vai crescendo nesse mercado internacional, todo mundo começa a conhecer quem é o Yuri, quem é o cara, todo mundo procura ele. E voltando um pouquinho, ele tem assim um sonho. Um platonismo. É um amor platônico. Desde pequenininho. Muito pequeno. Ele fala... Mas ela tem quase a mesma idade. Mas ele fala que ele cresceu vendo os trabalhos dela. Então é desde muito novo que ele conhece, que ele vai ver, acompanha. vamos dizer assim, um adolescente. Porque ela não tem muita diferença de idade dele. Mas é uma modelo. Então, todos os lugares, por exemplo, ele vai para um país, ele vai para outro para fazer as vendas. Ela tá sempre com cartazes, ou é em ônibus, ou é outdoor, essas coisas assim. Então, o que acontece? Ele tem ele quer essa conhecer admiração. essa mulher. Exato. Eu não sei se é amor, mas assim, é uma admiração muito grande e tal. Porque parece que onde ele tá querendo conquistar ali, ela já está. E até ele fala isso no meio do filme, né? Sim. Que ele vai pra conquistar, mas ela já conquistou antes. Exatamente. A cara E dela aí tá ele ali. faz uma... Tem uma cena que ele chega num lugar destruído de guerra. E nesse lugar, a única coisa que tá inteira é o outdoor dela. Aquela cara linda no outdoor, e ele fica olhando aquilo assim, admirado. E pra ter essa mulher, ele inventa uma história.
Ele é mentiroso de marca maior, gente. É. Tem essa também. É o mundo que ele frequenta. Ou mente ou se dá mal. Se for muito verdadeiro, também acho que ele não iria muito longe ali, né? E aí ele inventa uma história que ele tá. Uma empresa contratou ela pra fazer umas fotos numa ilha. Só que, na verdade, quem contratou ela foi ele. Não tem fotógrafo, não tem nada. Isso, e ele paga o hotel pra ficar privativo pros dois. Então não tem ninguém no hotel, só os dois. Exatamente. Só que aí ele conversa com ela num dado momento na praia, né? Isso, e assim, ele mostra mesmo a admiração, ele conversa como um cavaleiro, Sim. ele não é grosseiro, Não, nem- vulgar, nem nada disso. Ele não tem o menor Ele jeito só de mente. gangster. Ele só mente. Ele não tem um jeito de gangster, pesadão. Não, ele só Ele é um- mente, mas ele é... É terno, Isso, ele tá sempre- elegante, Fala valente, bem, fala né? bem, Fala bem. educado, fala baixo, enfim. E aí, Eles começam a conversar. e ela fala que o fotógrafo ficou preso num trabalho Isso. em Nova York. Acho que Mas aí tinha um tornado, que ela também falou, ela fala que ela não viu nada dos noticiários, e o cara não aparece. E ela fala que iria embora, mas não tem como, porque só teria um voo na terça-feira. Eu acredito que seja final de semana. pode ser. Aí ele fala, não, tudo bem, eu te dou uma carona. Só que aí ele fala que pra conquistar uma mulher dessa, não basta você ter um jatinho, você tem que ser o dono do jatinho. Exatamente. E aí ele pinta... Aluga o jatinho. aluga e pinta na parte de trás do jatinho o Orloff. Só que assim, a hora que o jatinho decola, Essa é muito boa essa cena. a tinta tá fresca e escorre assim. Ainda bem que ela tá dentro, ela não vê, né? E aí ele até fala, ainda bem que ela não olhou ao redor, porque senão ela perceberia, ela olhou só pra mim. E aí eles ficam juntos. Não, ele ainda brinca também, né? Que o terno é alugado, Tudo. o carro é Ele não alugado. tem nada. Exatamente. Detalhe, depois daí eles vivem realmente um romance, uma história, eles se Sim, ele casam. gosta dela mesmo. Só que nesse período de começo de relacionamento, tudo que ele conta pra ela realmente é uma mentira. Sim. Ele não tem nada, ele não tem uma mansão, ele não tem nada. E ele vai se enrolando com o cartão. Ele fala que ele A hipoteca da hipoteca. Ele fala que ele usa um cartão pra pagar o outro. Então, assim, ele entra num looping Pra dar uma vida de luxo pra ela, que é o que ele acha que ela que tinha. ela tinha e o que ela gostaria. Mas o que ela gostaria mesmo era da presença dele. Exatamente, ele é completamente ausente. Viaja o mundo todo pra vender as armas. Ela Exatamente. fica sozinha o tempo todo. E aí ela engravida, ela tem um filhinho com ele. E aí tem uma cena que é muito, muito triste pra mim, assim. Que ele tá vendo sobre a União Soviética, né, na televisão. E aí ela vem, ela fala, olha, ele tá andando, que ele tinha começado a andar, né? Ele- Tipo, pro pai participar, né? A criança levanta e E aí ele fala assim, e ele tá beijando a tela do cara na TV, porque o cara tinha acabado a guerra. não sei o que, não sei o que. E aí ele pega e fala, tá legal. E volta e beija a TV de novo. E beija a TV. Então ele não dá atenção pro filho, ele não deixa faltar nada. Mas o que é mais importante, que é a atenção e a presença dele, Não tem. eles não têm. E assim, mais uma coisa. Esse momento que ele beija a TV, final de guerra, porque funciona assim. Acabou uma guerra, é declarado que um país que perdeu a guerra e que está se retirando do outro território, não compensa para eles levar aquela quantidade de armamento embora. É muito mais custoso, muito mais caro fazer esse transporte do que pedir um novo lote no país que se mora, né? Exato. Então eles deixam as armas ali. E aí o exército daquele lugar é o responsável por essas armas. Isso. Só que assim, eles declaram a quantidade de armas que tem. Como existe esse comércio, né? E o cara que toma conta de tudo isso daí é tio dele. E como tem esse comércio, ele declara uma quantidade, sendo que tem uma quantidade muito maior, e esse restante é vendido para outros países, e aí tem esse Então, tratado quem entre... vende é o Yuri. Exatamente, é isso que acontece. E aí o tio dele também faz tudo por ele. O Faz. tio dele assim, gente boa nesse sentido, né? De A parceria facilitar, ali, funciona. de a vida. facilitar as coisas. E ele continua adquirindo maior, abrangendo todo o seu comércio, Sim, o sim. seu sim. poder. Então, assim, tem muita gente que vai atrás dele, ele vai pra Sim, Ásia, sim. ele vai pra todos os lugares. Ele não escolheu lado nenhum. Nem Então pode. ele vende pra um, ele vende pra outro, ele vende numa guerra, ele vende pros dois lados. Ele é o fornecedor dali. Ele não quer saber. Você vai matar o quê? Quem? Por Ele só quê? te vende. Ele vende, ele faz o trabalho dele e vai embora. Exato, como se eu estivesse vendendo uma roupa. Exatamente. E aí, ele tem alguns dificuldades no caminho, porque entra a Interpol. Isso. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que as batidas da Interpol são cenas muito engraçadas Sim, até, né? sim. Porque você fica naquela ânsia e fala assim, nossa, agora ele vai ser preso. E nunca acontece, mas assim, elas são aquelas que Impactantes, tira seu fôlego, assim, né?
Então a primeira batida que é feita, ele tá dentro de um Navio, cargueiro, né? Sim. Aquele cheio de containers. containers. Cheio de containers, se eu falar treco, mini produção vibrar. E aí eles estão indo e tal, e eles recebem uma ligação, ele recebe uma ligação, Uma porque chamada de assim, rádio ali. ele vai subornando todo mundo, então ele tem gente dentro da polícia, ele tem gente em tal lugar, e ele já vai recebendo que foi denunciado que o pessoal tá chegando, quanto tempo eu tenho, tal, não sei o quê. Ele faz mandarem o nome do navio de Crystal pra Kono. E aí, mesmo assim, a Interpol sobe e tem um agente que faz... É sempre o mesmo agente que tá atrás dele. Sim, tratando disso, chama... né? Eles colocam equipes específicas pra cada função ali, Isso, chama né? Jack Valentine. Isso, Fica bonito esse nome. Fica bonito. E aí ele sobe no navio e fala, não, eu queria ver a carga, não sei o que, não sei o que. E a hora que ele abre o container, Só tem batata. cai as batatas. Só que assim, nesse meio tempo, ele já subornou mais alguém pra falar que o navio que a Interpol tá procurando tá em outro lugar. Exatamente. E aí o cara fala, tá bom. Aí entra no barco dele e vai embora. E Então, quando ele vai embora, a batata batata cai cai. e mostra a caixa da arma, né? Então, assim, são coisas que você vai vendo que ele vai se safando, né? É esperto. Muito Ele é. esperto, muito esperto. É porque ele suborna, né? É. Não é questão de ser esperto. Você recebe uma ligação daqui, mas ele é rato na hora de pensar o que fazer. Porque ele recebeu, tá vindo, o que eu vou fazer? Vou mudar o nome, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele é rápido. E muito rápido, porque ele já tá com o binóculo vendo O barco vindo. o barco vindo e ele continua e o cara tá lá pintando o nome antigo, pintando o nome novo. E detalhe, ele precisava de uma bandeira, né? E não tinha bandeira. Não tinha, pegaram da França, mudaram de lado. Pra virar a bandeira Né? do país. É tudo na gambiarra. E funciona. Exato. Funcionou, né? Essa foi a primeira batida. A segunda batida foi aquela que ele tava Ele já tava com o Dimitri, Tá, com o tio dele. sim. E aí ele tá comprando, não sei o que, ele tá comprando um helicóptero. Aí ele fala, mas você não pode comprar um helicóptero militar. Ele fala, não, mas não é militar, é de... É bombeiro, não é bombeiro? De resgate, essas De coisas? resgate, não sei o quê. Aí ele fala, não, você tá não sei o quê. Ele falou assim, olha, tá tudo aqui no papel. Você vai fazer contra as leis? Porque tá tudo aqui, ó. Ele tem documentos, tudo. Então ele ganha nessa segunda batida pela lei. Ele ainda ganha do agente pela lei. Foi muito além, né? Muito, muito. Ele É bárbaro, né? é aquela palavra bonita, sagaz. Sagaz. Vamos falar bonito também, né? A gente fala bonito. Funciona. Às vezes aqui o tic-tac ali. Dá um... Vai. Aí tem a terceira batida. Uhum. Qual que era a terceira? A terceira batida é aquele que ele tá com um avião cargueiro. Ah, tá. E ele tá levando... Eu não sei pra onde que ele tá indo, mas ele... um outro caça, né? Um caça faz eles descerem. Inclusive E atira no avião. Isso, atira no avião, tudo, faz com que eles desçam, só que ao invés deles... Eles mandam descer no aeroporto. Sim. Só que o Yuri fala, não vai descer em aeroporto nenhum, porque vai dar Vai ruim dar pra ruim, ele. sim. Desce nessa estradinha aqui. E mesmo ele achando que o cara não é capaz, ele fica, você é capaz. Com a força de um pensamento positivo da Ele certo. conseguiu Aí ativar o cara. ele vai numa estrada que tá assim, tá cheio de pessoas na estrada. Ele não mata ninguém. Não. O capitão, né? Piloto. E aí ele desce e tá chegando os caras de carro. O que ele faz? Ele doa todo o estoque Todo de o arma armamento. dentro do caminhão. Ele abre a parte de trás do avião e fala, vem, é de graça. Gente, É vamos, de graça. leva uma, leva Não sobrou duas. nada. Tudo, granada, Tudo. O metralhadora, pessoal levando tudo. as caixas embora, assim. Tipo, Isso, aí quando o pessoal chega com esse agente dá até dó dele. dá. Né? Não pega, não consegue. Ele pega, ele tá sentado numa caixa Esperando. e o avião não tem nada Os dentro. pilotos já fugiram, Todo mundo fugiu. só não ficou teve ele e o ninguém. avião. Ele e o avião, exato. Aí mesmo assim o cara fala, olha, eu tenho 24 horas pra ficar com você sob custódia. Ele prende ele em algum lugar na caixa e ele também não tem pra onde ir, né? Ele fica no meio do... É um deserto ali, né? É uma estradinha no meio do nada. E aí o pessoal ele, vem, pega as armas que é na e vai Serra embora. Leoa. É, na Serra Leoa. Aí ele fica lá às 24 horas E detalhe, e o nessas... pessoal... Isso que eu ia falar. Não, pode falar então, meu Deus. Nessas 24 horas, o pessoal vai voltando e vai depenando o avião. Eles levam tudo, roda. Tudo. Fica uma carcaça assim de... Não, nem a parte de cima, né? Tudo. Só fica aquele negócio assim no Só chão, o ferro, assim, assim. a parte do ferro, acho que mais que eles não conseguiram levar. Quebrar, é. Porque o resto, eles depenam
tudo. Esse motor leva tudo. Tudo. E aí, no outro dia, passadas 24 horas, o agente volta, tem que soltar ele. Que já passou dentro da lei, e ele vai embora. Aí ele volta Ou pra... seja, a terceira batida. Exatamente. Gente, nesse inteirinho, assim, nessa história toda, como ele fica muito tempo fora de casa, pra poder agradar o que eles... o tratado deles ali com esse presidente da África, são oferecidos presentes pra ele, né? Então tem momento que ele ganha diamante, tem momento que ele vai pro quarto, tem mulheres esperando ele. Só que isso foi bem no boom da AIDS, do HIV. Exato, e ele se preocupa bastante, né? Ele pergunta, ele fala, e ainda ele fala assim, nossa, 2 mulheres e a camisinha tá a quilômetros. Exatamente. Ele coloca as 2 pra fora, ele não faz nada. Não faz nada, porque apesar de tudo ainda ele pensa na mulher dele. Não, mas ele não deixa de ter as mulheres, mas nesse caso específico, mais um outro, ele manda as meninas embora. Mas eu acredito, tá? Isso não é dito. Eu acredito que ele tem uma admiração muito... Ele tem muito medo de perder essa família. Não, então, mas tem uma hora que ele, quando ele volta e ele tá com a mulher dele, que ele, na narração dele, ele fala, até tive outras mulheres, mas essa é a mais importante. Então eu vejo que, ao meu entender, ele trai. Mas não tem significado algum pra ele. É só como... É o que você tá falando, ele aceita um presente, Isso. usa e acabou. E não que seja bonito, tá? Porque não tem nada de bonito. Ele é ganancioso, gente. Ainda mais... Ele quer dinheiro, ele quer status, porque ele quer ser conhecido como o melhor, sem concorrentes, vendedor de armas, traficante de armas, na verdade, né? E ainda mais assim, pensar na traição nesse campo de venda de armas, de um monte de coisa errada que ele já faz, é só mais um delito, né? Não mais uma mentira. Não tem um peso maior ou menor. Bom, e nessa, esse agente ele não para de ir atrás. Não, ele quer pegar. E aí a última batida que acontece, não é uma última batida, o que acontece? Esse agente ele chega na casa dele. Então ele tá conversando com a mulher dele não, até então, ela pode até ter algumas suspeitas, mas ela não sabe o que o marido faz. E aí nesse dia ele fala algumas coisas que dão a entender, deixa o cartão com ela. E ele usa de uma chantagem, porque ele fala que os pais dela foram assassinados por armas vendidas por homens como ele. Exato. E aí ele começa a fuçar em saco de lixo, em um monte de coisa. E aí quando ele chega, ela dá ultimato. Exatamente, ela tá nua. Porque ela fala que ela não pode usar joias, ela não pode usar a casa, ela não pode usar as roupas, porque são compradas, tudo tá manchado de sangue. Exato. Né? É uma cena bem marcante, essa eu acho bem forte. Isso, ela impõe, né, a situação, tipo, eu fico com você, é velado. Ela não fala, mas é isso que ela quer dizer, se você não mudar, eu vou embora. Exatamente. E ele muda. Por 6 meses. Por quê? Porque ele tem medo de perder. Enfim, ele vai pro comércio legal. Inclusive, ele continua sendo investigado nesses 6 meses. E aí... Com escuta e tudo, e ninguém pega nada. Porque ele assim, realmente... Mas não é possível. Não, ele tá trabalhando dentro da lei agora. Dentro da lei. E como não tem provas do passado, e o presente também não configura prova porque ele tá dentro da lei, Exato. ele tá ileso. Tá tudo certo. Sim. Um dia ele saindo... Não, ele recebe uma ligação que o presidente da Libéria tá na porta da casa dele. Exatamente, o presidente e o filho. E aí, né, ele recebe o presidente fala toda aquela conversa de que ele é o melhor, que não sei o quê. Aí faz assim, ó. O olhinho. E aí ele dá um diamante assim, bem grande pra ele, porque lá eles pagam com um diamante, né? Inclusive, eles falam numa parte do filme que ainda a maior carnificina que existe é por causa desses diamantes, lá na África. E aí ele aceita a proposta, porque é muito dinheiro envolvido. Um diamante desse tamanho. Ele fez o nome dele e tem situações que, infelizmente, você não consegue sair a hora que você quer, do jeito que você bem entender. Ele tá lidando com alto poder, Você tem são os líderes de nações. Aquele rabo preso dentro desse comércio dele que é ilegal, ele tem o rabo preso, então ele acha melhor fazer, porque ele já viu o que esse presidente pode fazer. Acaba ele é maldoso, ele é ruim, então... É um ditador, não é? Sim, então ele aceita, né? Mas não como o último trabalho, não. Ele aceita porque ele é sem vergonha mesmo. E aí ele fala pra mulher que precisa viajar porque ele vai fechar alguma coisa de petróleo em outro... E aí quando ela vai atrás. E ela segue ele e descobre que ele tem um escritório em algum lugar, que é um container. E nesse escritório ela descobre tudo. Passaportes, armas penduradas nas paredes, tudo. Ela pega o filho, volta pra casa, arruma a mala e vai embora. Exato. E aí ele faz essa negociação com esse presidente da Libéria, Libéria. E aí o que acontece? Ele chama o irmão dele mais uma vez, porque ele não quer ir sozinho, porque ele teme pela vida dele também. Porque ele não confia muito nesse presidente, porque ele é
terrível. E detalhe, gente, ele anda sozinho em todos os lugares. Sim. Ele não tem uma gangue que Não, vai com ele ele, não tem proteção, segurança, ele não tem não tem nada. nada. Ele entra no lugar, vende a Não. árvore e vai embora. É. E aí ele vai com esse irmão pra fazer, no caso é a última venda dele, Sim. né, no filme, porque é no finalzinho. Então ele vai, o irmão dele meio que a contragosto, ele vai, mas ele convence as pessoas porque ele tem boa lábia. É. E ele leva o irmão. E aí vocês vão ter que assistir pra saber o que acontece Exato. até o final do filme. Não, dá ruim. Nessa dá ruim. Tá. E aí, spoiler, Não, só falei que dá ruim. qual que é o Dá ruim? ruim pra quem? Acontece o quê? Não falei? Não falei. E aí, gente, o final da história é bem legal. No final, aparece os pais, a mãe, na verdade, atendendo uma ligação, falando que os 2 filhos estão mortos, pra eles. Sim. Será que estão mortos mesmo? Ou Será- é modo de dizer que Será ela que ela ficou descobriu tudo e e ficou... decepcionada? Isso. Pode ser? Não sei. Será que ele é preso? Será que ele sai da Libéria? Eu não sei. Será que morre alguém? Quer dizer, eu sei. Será que morre alguém? Você sabe? Eu acho que pode ser. Olha. Pode só ser, pode ser assistindo- isso tudo pode ser. Pode ser que ele tenha sido preso, pode ser que morra alguém, pode ser que os pais morram, pode ser que a mulher morra, pode ser. Pode ser. Olha, vocês precisam de um tempo, porque o filme mais ou menos é umas 2 horas e alguma coisa, né? É, ele é longo. Você tem que estar bem acordado pra você prestar bem atenção, porque você não consegue... Se você dormir, você perde. Porque a história é muito detalhada Isso, e muito tudo uma amarradinha. coisa- exatamente. Então, assim, é um filme muito bom. Eu recomendo. Recomendo porque eu gosto da história. Então, só tem uma cena bem marcante no final, que é assim, quando acaba tudo, tá? Já passou toda a história e tal, ele continua narrando ali naquele mesmo É. lugar do começo. Isso. E aí a câmera desce pra poder terminar o filme, né? Vai, final do Termina filme. do mesmo jeito que começa até, né? Só que assim, a câmera vai andando pra trás e o chão é um mar de cápsulas de armas, assim, de fuzis. Então No começo é a fábrica, né? No começo eles mostra a fábrica. e eles despejando Como no é chão. que exatamente, no começo mostra a fábrica, como é que faz, como é que ela é encaixada, como é que ela é encaixotada e colocando no caminhão. E no final, É um filme pesado. exatamente, ele é muito denso, então assim, você tem que prestar Muito muita político. atenção. É só pra quem gosta mesmo. Indicar. Pra quem gosta, eu indico. E a nossa função aqui é indicar. Mas, em termos de nota, se eu assistiria isso porque eu achei a resenha e vou colocar pra assistir, eu não assistiria. Mas, como o Ale pediu e a gente gosta muito dele, a Aí, gente Ale. assistiu, tá aí o seu pedido. Quantas estrelinhas? Olha, pela história e por todo o filme em si, a parte de ação, a lábia dele que é muito boa, eu dou 10. A arte é incrível. Não tem como a gente não dar 10. Mesmo porque sendo um baseado- filme Mesmo, bem... mesmo sendo baseado em fatos reais, é uma história triste. Pessoal, vamos pedir coisas sem fatos reais? Vamos. Mesmo sendo uma história triste, né? Porque tem todo o contexto. É. A gente tá pensando na parte de técnica, na venda, não sei. Sim, mas isso é você muito tem- funcional. Mas você tem atrás, você tem a mulher que sofre com tudo isso daí, você tem a família dele que sofre. As pessoas que morrem vítima daquelas armas que foram vendidas Exato. ilegalmente, que é uma guerra. É filme de guerra. Então, é uma história pesada, né? Então, assim, Não, e mas ele- eu dou 10 também. E Eu dou 10 a também. morte das pessoas em determinadas partes do filme é muito desumana, vou até dizer. Mas é um cenário de guerra. É aquilo. Não, tudo bem, mas se é, tipo assim, exército contra exército, é uma coisa. Ah, não é não. legal, mas é uma coisa. Agora, você ir num povoado que tem criança, tem Matar isso e todo aquilo, mundo. então pra mim isso é desumano. Mas se é- é exército contra exército, Mas você pensa o seguinte, cara. não é legal, ó, mas... são países de ditadura, são países pós-guerra em que as pessoas que são contra. A África, você vê que é país pobre também. Exatamente, as pessoas que são contra ao governo que tá são assassinadas em praça pública. Então, assim, envolve muitas partes do filme em que mostra uma realidade que não é a da guerra, mas é um pós-guerra. É Sim. o sofrimento daquelas É pessoas muito que sobreviveram àquilo. Então é um filme que ele passa por tudo. Ele passa pelo romance, ele passa pela dificuldade da família que teve que mentir pra poder superar, sair correndo de um lugar que tava tendo guerra. Não foi por Sim, isso que eles sim, vieram sim. e tal. Com Drogas. crianças, passa por drogas, passa por a desumanidade. Desumanidade? Pode ser. De toda essa matança exagerada com criança. Você vê criança morrendo, sabe? Então é bem pesado. Mas assim, o filme foi muito bem feito. não É um tem pouquinho como- mais leve que O Pianista, A Lista de Schindler, são filmes mais de guerras mais Não pesados. me indiquem esses. Mas é um filme que ainda dói assistir, porque a gente é cultural a gente ter essa cicatriz de guerra, né? Mesmo que a gente não tenha vivido.
Mas a gente Deus. estudou, a gente viu histórias, a gente conhece Exato. pessoas que passaram, tiveram familiares que passaram, então... É. Mas Mas valeu, Ale. eu gostei É da um indicação. conhecimento, é um Eu gostei da indicação, conhecimento. achei bom. Não é um filme que eu vou parar e assistir de novo, assim. Ah, Nunca nossa. mais. Vou parar. Nunca Eu tô aqui, vou ver um filme, vou ver O Senhor das Armas. Não. Nunca Mas- mais. A experiência é única na vida. E vai marcar pra sempre, porque Vai. é uma história Vai. pesada, né? Exatamente. Ah, E a nossa próxima vítima vê muito além dos olhos.